Pois é, sobre essa alteração aí na lei das estatais, que deve mesmo ficar só para o ano que vem, segundo o Rodrigo Pacheco, a gente conversa agora, temos uma entrevista ao vivo com o ex-secretário do Ministério da Economia, Paulo Webel. Secretário, muito bem-vindo aqui à nossa programação na CNN Brasil. Bom dia para o senhor. Bom dia, Stephanie. Bom dia aos ouvintes e telespectadores da CNN. Secretário, primeiro eu queria ouvi-lo de uma maneira geral. Qual é a tua opinião a respeito dessas propostas que vêm sendo debatidas? A principal delas, a flexibilização do prazo, né, de quarentena que os indicados deveriam cumprir de 3 anos para 1 mês. 1 mês é um prazo suficiente para decantar tudo que precisa ser decantado para que uma pessoa possa assumir um cargo tão importante nas nossas estatais? Stephanie, o primeiro ponto, a gente tem que entender qual a importância da governança, né? A governança, ela serve para defender o interesse público, né? Principalmente os objetivos sociais colocados na lei que instituiu a empresa estatal e para garantir que essa empresa não vai ser usada para fins privados, partidários ou sindicais. Então, esse é o objetivo da governança. Então, isso segue a tendência das boas práticas internacionais de gestão e governança. Isso é fundamental. Quando você opta em mudar as regras de governança para flexibilizar e trazer de 3 anos para 30 dias, isso é muito ruim. Dá um sinal de que a prioridade do governo não são quadros técnicos, mas sim quadros políticos, quadros partidários e quadros sindicais. A história brasileira mostra que quando nós tivemos esse perfil, os resultados não foram bons. Teve casos de corrupção, um mau uso de recursos públicos, desperdício e, acima de tudo, uma falta de foco na missão institucional das empresas estatais. Então é muito importante a sociedade debater isso e manter as regras atuais. São regras rigorosas, mas regras alinhadas com as melhores práticas de gestão e governança de países desenvolvidos. E são regras novas também, né, Paulo? A gente debateu essa legislação nos últimos anos, é uma novidade que surgiu, né, tentando proteger de alguma forma as nossas estatais e agora a gente está vendo uma discussão reacesa, mais uma vez. E esse período que a gente está tratando agora, faltando aí 15 dias para o fim de um governo, para o início de um novo ciclo, é o momento mais adequado também para que a gente possa debater essas regras? Stephanie, você tocou num ponto muito importante, né? A lei das estatais é um dos grandes legados do governo Temer. Ela foi justamente para tentar equacionar um problema recorrente nas estatais, que eram as grandes despesas, as grandes déficits. E depois da entrada em vigor da lei, os resultados foram excelentes. Então, quando você deveria mudar uma política pública? Quando os resultados não são bons. No caso agora, estão querendo mudar uma lei que deu certo, que deu resultado, que melhorou o desempenho de todas as empresas estatais. Então é um contrassenso brutal, principalmente fazendo isso no final de mandato, com a legislatura atual, sem incluir a nova legislatura que assume no ano que vem neste debate. Então é algo errado conceitualmente e é algo errado em termos práticos, porque a lei das estatais gerou resultados fantásticos para a sociedade brasileira. E quais seriam os termos adequados e o prazo adequado para que a gente pudesse, né? Claro que qualquer aperfeiçoamento que venha nas regras para contribuir com a lisura de todas as indicações, de todos os nossos processos, vem para o bem. Mas qual seria o prazo e qual seria o foro adequado para que a gente pudesse revisitar essas regras, Paulo, na sua visão? Bom, o foro adequado para discutir mudança nas regras é o Congresso Nacional, mas na minha opinião, o Congresso Nacional deveria escutar entidades que representam as áreas de governança, de boas práticas, de mercado de capitais, para ouvir as contribuições dessas entidades. Isso não foi feito. Não houve uma consulta pública, não ocorreram audiências públicas para se debater esse tema amplamente. E o segundo ponto, por que existe esse prazo de 3 anos? O grande objetivo das regras de governança, como eu já havia referido, é você impedir que a pessoa que ocupa aquele cargo use aquele cargo para fins diversos do interesse público e da missão legal daquela empresa estatal. Se você tem alguém que é político, ou faz parte de um partido político, ou faz parte de uma entidade sindical, ela, por natureza, tem um conflito de interesse. Então, a pressão que ela pode receber
para tomar decisões que não sejam no melhor interesse da sociedade, mas sejam no melhor interesse do partido ou do sindicato que ela faz parte, é muito grande. Então, esse período de 3 anos de desincompatibilização se justifica, porque, caso contrário, pode ser algo que vá comprometer a tomada de decisões. E isso vai no sentido contrário às melhores práticas de governança e gestão adotadas nos países envolvidos. E alguma trava, Paulo? Pergunto até por desconhecimento mesmo. Há alguma trava para que isso não fique à mercê de entra governo, sai governo, que um faça, o outro desfaça, o seguinte refaça essas novas regras para que a gente possa ter uma organização jurídica sólida e consolidada para que não haja discussões, né, a cada 4 anos? Historicamente, as travas eram incluídas nos estatutos sociais das empresas estatais, mas isso não se mostrou suficiente, justamente porque mudava governo, você mudava o estatuto ao seu bel prazer. Então, houve a necessidade, durante o governo Temer, depois do fracasso, dos escândalos de corrupção nas empresas estatais, de levar isso para um nível legal, de lei, justamente para dar perenidade, segurança jurídica e confiabilidade que essas regras seriam mantidas em vários governos. Mas, infelizmente, já no segundo governo, depois da instituição da nova lei, você já tem uma pressão para mudar. E mudar pelas razões ruins, porque ela deu certo, porque ela blindou as empresas estatais, porque ela fez com que o desempenho das empresas estatais melhorasse de forma substancial. Então, são razões erradas, em um momento ruim, com objetivos não republicanos. Então nós temos que voltar, garantir que essa lei seja mantida e aí sim a pessoa se descompatibiliza do seu partido, do governo, do seu sindicato e depois de 3 anos, aí já sem nenhum tipo de pressão, pode ocupar um cargo se tiver perfil técnica e experiência comprovada. Paulo, você vinha falando da melhora da gestão muito por conta da governabilidade nas estatais, né? A sua visão. O que você espera com a virada de governo agora, a indicação de novos rumos também para as nossas estatais? Acho que como qualquer cidadão, quando a gente vê uma mudança de governo, a gente quer que venha um governo que possa seguir avançando e evitar retrocessos. Eu vi muitas propostas do governo de transição no sentido de revogar decretos, desfazer políticas públicas, retroceder em alguns pontos, mas eu ainda não vi um plano de trabalho do que efetivamente o novo governo quer entregar. Quais são os marcos regulatórios que eles vão aprovar? Quais são as reformas estruturais que eles vão fazer? Quais são as empresas que eles vão melhorar a gestão e que vão poder deixar um legado para o país? Eu estou sentindo falta disso. Não existe sequer o ministro do Planejamento, que tem um papel muito importante na governança fiscal e orçamentária do novo governo, definido. E não está participando do debate fundamental, que é o furo do teto. Essa decisão vai impactar o país, não só nos próximos 2 anos, que é o furo, mas durante 4 ou mais anos, porque essa decisão impacta na tomada de decisão de investimento e também na curva longa de juros. Então é muito importante o novo governo ter uma agenda propositiva de trabalho, de quais legados ele pretende deixar. E isso, infelizmente, ainda não está claro. Fernando Haddad e Aloísio Mercadante, já indicados até aqui, como você recebeu esses nomes? Eu entendo que o mercado esperava nomes mais técnicos, que não tivesse uma vinculação partidária e, com isso, uma pressão partidária muito grande. O Mercadante hoje não preenche os requisitos da lei das estatais, então sequer poderia ocupar a presidência do BNDES. Por isso, tem se falado que essa mudança na lei das estatais seria a lei Mercadante, justamente para possibilitar que uma pessoa que não preenche os requisitos atuais da lei pudesse ocupar esse cargo. Acho que foi uma sinalização muito ruim, uma volta de um perfil mais desenvolvimentista, de uso de recursos públicos e muitas vezes com critérios discricionários e não técnicos na alocação desses investimentos. Então, na minha opinião, nós deveríamos buscar quadros técnicos. O BNDES tem que ter um perfil técnico, tem que ter compromisso em usar esses recursos da melhor forma para a sociedade brasileira e não para interesses partidários ou geopolíticos do partido que está no poder. Infelizmente, os nomes não corresponderam à expectativa e não trouxeram
trouxeram o perfil mais técnico, que são esperados para posições tão relevantes e que vão ter um impacto muito importante no desenvolvimento do país nos próximos anos. Muito bem, nós conversamos aqui com Paulo Webel, ele é ex-secretário do Ministério da Economia. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade aqui conosco na manhã desse sábado. Obrigado, Stephanie, foi um prazer.